Feliz sábado, graça e paz aos meus irmãos do grupo Adventistas do Sétimo Dia, corrente de oração, unidos em oração de todos os lugares que nos ouvem. Bendito seja Deus por mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, é em nome de Jesus que nós nos colocamos uma vez mais em tuas mãos. Viemos para nos render ao Senhor, para buscar a presença e o poder do Espírito Santo ao nos dirigir no estudo da tua palavra em nome de Jesus. Queridos, ainda com o nosso tema, estilo de vida e atividades dos remanescentes, nós precisamos entender que Deus tem um povo aqui nessa terra e que ele tem um estilo de vida, não é? Eles vivem para a glória de Deus. E o nosso verso de hoje está em Gênesis 18, 19, que diz o seguinte: porquanto eu o escolhi, aqui Deus está falando de Abraão, para que instrua os filhos em todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. E Deus disse a Abraão que faria dele uma grande nação e que nele seria bendita todas as nações da terra. E hoje, queridos, nós precisamos fazer parte desse remanescente, ao qual foi chamado, esse homem para ordenar a sua casa. E olha bem, como se ordena a casa? Você sabia que na casa de Abraão existia uma regra estabelecida? Ela se chamava culto familiar, entende? Na casa de Abraão, uma casa com 1000 pessoas, não é? E todos vinham para o culto familiar. E não tinha aquele negócio de filho dizer: respeita a minha privacidade. Enquanto os teus filhos viverem dentro da tua casa, as regras são suas. E a palavra de Deus deve ser buscada. Olha o que nos acrescenta ainda a serva do Senhor. Culto familiar. À noitinha e pela manhã, unir-vos aos vossos filhos no culto a Deus, lendo sua palavra, cantando louvor, ensine-os a repetir a lei de Deus. Você sabia que os filhos dos israelitas, com 5 anos, eles sabiam o Pentateuco de cor, porque os pais falavam da palavra de Deus ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho? Será isso que nós temos feito? Olha bem o que nos diz aqui ainda, não deixe que vossos filhos ou qualquer membro da família os tema, devido à monotonia ou falta de interesse. Quando um capítulo comprido é lido e explicado, se faz uma longa oração, o precioso culto se torna enfadonho e é um alívio quando passa. Então nós precisamos adequar o culto à situação da idade também, não é? Mas precisamos estudar a palavra de Deus, porque orações em público devem ser feitas curtas. Nós podemos falar com Deus intensamente em um outro momento, não é? Escolha o Pai um trecho das Escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Pode-se fazer perguntas, pode-se fazer declarações interessantes, ou pode ser apresentado à guisa de ilustrações algum incidente curto e ao ponto. Podem ser cantados pelo menos alguns estrofes dos cânticos animados, e a oração feita deve ser curta e ao ponto. O que dirige a oração não deve ser orar a respeito de todas as coisas. Antes deve exprimir suas necessidades com palavras simples e louvor a Deus com ações de graça. Que Deus nos abençoe hoje e nos dê graça para cumprir o seu propósito. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos ajude a fazer desses momentos de encontro contigo um momento de louvor e adoração em família, em nome de Jesus. Amém.